pessoal, tudo bom? Então vamos começar agora mais um módulo e nesse nós vamos tratar do tema da liberdade. Por que eu coloquei esse tema da liberdade? Porque a gente tratou de várias questões de filosofia política, questão da legitimidade da autoridade, teorias de justiça, questões, a gente olhou o feminismo, olhamos o public choice, várias correntes e vários problemas em filosofia política. E se a gente levar a última análise, a gente olha que o conceito de liberdade permeia esses debates, né? Um dos importantes conceitos da filosofia política é o conceito de liberdade. E, contemporaneamente, o artigo que inaugurou, digamos, esse debate dentro da problemática contemporânea foi do filósofo político Isaiah Berlin, um artigo que ele escreveu no final da década de 50. O nome do artigo é Dois Conceitos de Liberdade. Após esse artigo, né, os autores sempre concordando ou não com alguns aspectos, discordando substancialmente ou um pouco, sempre se remetem a ele. E além desse artigo, né, dois modos de ver a liberdade, a gente também tem um debate contemporâneo chamado liberdade republicana. Mas nós não iremos ver isso aqui na disciplina. Bem, então, começamos, eu vou colocar duas situações hipotéticas. Então, a primeira situação, imagine que você está dirigindo um carro pela cidade e você chega a uma bifurcação na estrada. Você vira à esquerda, mas ninguém estava forçando você a ir de um caminho ao outro. Em seguida, você chega a um cruzamento. Você vira à direita, mas ninguém o impediu de ir à esquerda ou à direita. Não há tráfego, não há desvio ou barreiras policiais. Então você parece, como motorista, ser completamente livre. Essa ideia é bem fácil de compreender. Você imagine alguém andando de carro, ou mesmo a pé, andando pela cidade sem nenhuma obstrução, sem nenhum impedimento, e você fazendo as escolhas do caminho de modo livre. Imagine, por exemplo, que eu queira, esse exemplo podia ser eu querendo assim sair aqui da universidade, querendo ir para casa. Então, eu tenho um plano, eu vou escolhendo a rota e não há nenhum impedimento. Situação 2. Se considerarmos que a razão pela qual você foi à esquerda e depois à direita é que você é um viciado de cigarro e está desesperado para chegar à loja de cigarro antes de fechar, ao invés de ser o condutor, você sente que está sendo conduzido, enquanto seu desejo de fumar te conduz incontrolavelmente para virar à esquerda e depois à direita. Ademais, você está perfeitamente ciente que se virar à direita no cruzamento, significa que você provavelmente irá perder o trem que vai levá-lo ao compromisso que você deseja participar. Você deseja ser livre deste desejo irracional que não apenas ameaça sua longevidade, mas também o impede de fazer o que você acha que deveria estar fazendo neste momento. Ou seja, aqui vocês veem que já tem um outro elemento. Na verdade, em última análise, parece que as escolhas que estavam sendo feitas, de dobrar à esquerda ou à direita, elas estavam sendo em razão de um desejo incontrolável vamos dizer, desse vício de cigarro. Então, imagine, nesse exemplo há um trem, mas poderia ser, por exemplo, ir ao cinema, na sessão da 7, ver o filme, e no fim a pessoa começa ao invés de dirigir, fazendo as escolhas para chegar no cinema, fazendo as escolhas da rota, acaba sendo levado, assim, digamos, por essa paixão, por esse desejo irracional de fumar. O que acontece, assim, a liberdade, no primeiro exemplo que a gente viu, é a ausência de obstáculos externos ao agente. Ou seja, como eu disse, o indivíduo realiza algumas escolhas de dobrar a direita ou a esquerda e não há nenhum obstáculo, não há barreiras policiais, não há barricadas, não há uma manifestação, não há, por exemplo, não há um impedimento que leve esse indivíduo, um obstáculo, uma barreira que o impeça de fazer suas escolhas e dobrar à direita ou à esquerda. E no segundo exemplo, a liberdade parece ser a presença de um controle por parte do agente, ou seja, isso é fácil de perceber, na verdade o ponto aqui parece que o indivíduo tem um desejo irracional
Então, a ideia aqui é de ter controle, controle sobre si, controle sobre suas escolhas, controle sobre ser o senhor de si mesmo quando realizar as escolhas e não ser levado pelo, no caso, desejo irracional de fumar cigarros. O que acontece é que o Isaiah Berlin afirma, nesse artigo que eu citei, que a tradição, quando tratou das questões sobre a liberdade, no sentido político, eles dividiram, se pode se interpretar isso como uma divisão entre sentido negativo de liberdade, que seria o primeiro, como ausência de obstáculos, e um sentido positivo de liberdade, como autocontrole e autorrealização positiva. Então ele vai colocar uma série de autores, digamos, dessa tradição negativa, bota, por exemplo, Hobbes, Locke, Stuart Mill, e alguns série de autores dentro dessa tradição que a gente pode chamar de positiva, que seria Rousseau, Hegel, Marx, entre outros. E só a gente, quem conhece minimamente esses autores, ou a tradição da qual eles vêm, assim, de modo geral, que defendem, dá para entender bem fortemente, dá para ter uma noção de como esses autores olham essa questão da liberdade. Então, primeiramente, liberdade negativa. Responderia, o Isaiah Berlin diz, olha, quando a gente fala de liberdade negativa, a gente responderia a seguinte pergunta: qual é a área em que o sujeito, uma pessoa, um grupo de pessoas, deve ter ou receber para fazer o que pode fazer ou ser o que pode ser, sem que as outras pessoas interfiram? Então, ou seja, a ideia de uma área de não interferência. Por isso a ideia de obstáculos, barreiras, impedimentos. Ou seja, de não ter, no sentido negativo, não ter barreiras, impedimentos, obstáculos para que a pessoa possa fazer, né, o que deseja, né, mas assim, dentro de suas possibilidades, obviamente. Né? Então, alguns pontos que eu coloquei: restrições externas, a ideia de impedimentos, liberdade que é o sentido negativo, né, liberdade de impedimento X, diz respeito à área de interferência. Outro exemplo que a gente pode ter, por exemplo, estou aqui gravando numa sala, a sala agora que a gente faz algumas gravações de vídeo é um pouco maior que a outra, que a gente usa também em AD, mas o ponto é, essa sala tem uma porta. Caso alguém feche a porta, me tranque aqui enquanto eu gravo, isso seria um exemplo no sentido negativo, de eu não ser livre. Por quê? Porque há um obstáculo, haveria um impedimento um impedimento, a porta fechada não permitiria que eu saísse da sala. Isso é uma ideia, um bom exemplo em sentido negativo de liberdade. Eu trouxe duas definições aqui do que é liberdade, porque é a seguinte: há essa definição de liberdade negativa e positiva de modo geral, há algumas características gerais, mas cada autor dentro dessa tradição caracterizou a liberdade de um modo diferente. Por exemplo, a primeira é a definição de Isaiah Berlin, artigo. A liberdade política, nesse sentido, a liberdade individual, é simplesmente a área em que um homem pode agir sem sofrer a obstrução de outros. E a definição 2, que é a do Hayek, um filósofo e economista, prêmio Nobel, ele tem um livro chamado A Constituição da Liberdade, na qual ele trata esses temas da liberdade no sentido político. Então, a definição dele é: o estado no qual o homem não está sujeito à coerção pela vontade arbitrária de outrem é frequentemente chamada de liberdade individual ou pessoal. Se vocês notarem, há uma pequena diferença, né? Mas o modo aqui dos dois entenderem a liberdade mesmo assim no sentido negativo. Claro, talvez se vocês procurem na internet, eu já tenho visto algum texto mais específico sobre esse tema, vão ver que essas duas, há uma outra definição entre liberdade negativa bruta e liberdade negativa no sentido híbrido. Mas não vem ao caso aqui, né? Aí teria uma diferenciação mais forte entre essas duas definições. Mas para a nossa disciplina aqui, basta entender nesse sentido amplo de liberdade no sentido negativo. Alguns exemplos, né, de liberdade no sentido negativo são aquelas liberdades individuais que a gente está acostumado, né?
a ver, de tratar em outros aspectos. Por exemplo, liberdade de movimento, ir e vir, liberdade de religião, eu não tenho impedimento de poder escolher a religião que eu bem entenda ou não ter nenhuma. Liberdade de expressão, claro que há um debate sobre os limites, né, entre a relação entre liberdade de expressão e discurso do ódio, mas no sentido negativo de liberdade, quando a gente fala de liberdade de expressão, é não ter impedimento de falar. Por exemplo, quando caso tem alguém tapando a minha boca com uma arma me ameaçando, né, isso seria uma obstrução, um impedimento. Então, no caso aqui, liberdade de expressão no sentido da forma, não do conteúdo. Deu por não ter impedimento de poder falar alguma coisa. Liberdade de pensamento também, nesse sentido. Livre iniciativa, no sentido dos indivíduos poderem realizar N coisas, seja, por exemplo, formar um livre, que ali já está associado à livre associação, por exemplo, os indivíduos pensar em fazer um clube, né, por exemplo, de jogar poker no fim de semana, né, então é um sentido também de liberdade negativa. Por quê? Porque poderia ter um impedimento, uma opção de, olha, aqui vocês não podem jogar poker, porque poderia ter uma lei, por exemplo, né? Ou você pode, por exemplo, outro sentido negativo, a gente pode pensar um impedimento, por exemplo, de liberdade sexual, né? Da pessoa não poder, por exemplo, casar com quem bem entenda, ou ali no sentido mais jurídico. E, por outro lado, a liberdade positiva, segundo Isaac Berger, responderia a essa questão: o que ou quem é a fonte de controle ou de interferência que pode determinar que alguém faça ou seja tal coisa ou não outra. Aí isso remete, se vocês olharem, quando a gente lê fonte de controle ou de interferência, a gente remete bem ao exemplo da situação 2, que é o exemplo do fumante. Afinal, quem é a fonte do controle? É o indivíduo? O indivíduo de fato controla a si mesmo ou esse desejo incontrolável de fumar? Se vocês olharem ali no exemplo que eu coloquei, o indivíduo de fato parece não ser, digamos, não ter controle sobre si mesmo, né? Não há um problema que acarreta nas escolhas que ele realiza, né? Então, em última análise, parece que ele não está fazendo as escolhas de dobrar à esquerda ou à direita, e sim está sendo levado pelo esse desejo irracional de fumar. Então, a questão é de autocontrole também. Alguns exemplos que eu coloquei de a liberdade positiva também é uma caracterização geral para várias definições, mas autorrealização, essa ideia de autorrealização, autodomínio, que é o exemplo do cigarro ali, autenticidade, ou seja, de seguir também, exemplo ali do cigarro está assim, autenticidade, são os verdadeiros desejos, as verdadeiras escolhas, né? No exemplo que eu dei da situação 2, parece que o verdadeiro desejo era chegar ao trem, mas, em razão desse desejo incontrolável de fumar, a pessoa acaba perdendo esse trem. Ou também liberdade positiva pode ser entendida como capacidade, né? E esse é um tema, por exemplo, que o Hayek trata na obra A Constituição da Liberdade, quando ele mesmo diz que o Isaac Berger não trata desse tema específico, mas o Hayek é um que coloca, olha, a gente pode entender a liberdade no sentido de capacidade quando, por exemplo, se relaciona ser capaz de com questões econômicas. E a gente usa muitas vezes, a gente vê esse tipo de discurso, esse tipo de, vamos dizer, de linha de pensamento, quando relaciona a liberdade de fato livre, se ter capacidade de, né? E essa capacidade de estar relacionada a questões de ordem econômica. Esse é outro modo de ver a liberdade positiva. Se vocês olharem aqui, eu coloquei 4 modos. Se vocês pensarem assim, esse modo de capacidade, ser capaz de ligado a questões econômicas, ele é diferente em definição que autodomínio, mas faz parte também de uma ideia de liberdade positiva.
Outro elemento, aqui a liberdade positiva, ela também remete a restrições internas, no caso do fumante. O fumante, de fato, ele tem algumas restrições de ordem interna, e a liberdade para. Ali já a gente tem outra definição, não é de, no sentido negativo, mas uma liberdade como autorrealização, autodomínio para realizar, ou capacidade para fazer X. Em última análise, a questão é quem controla o próprio erro. A ideia do cigarro é um exemplo bem bom. Pois aqui eu coloquei duas definições, na verdade, positiva, que é a liberdade como autonomia do Michael Taylor. Né? O Michael Taylor é um comunitarista e ele tem uma definição de liberdade no sentido positivo. Ele diz que envolve dois elementos. Um envolve racionalidade, ter de usar a capacidade de certo tipo. Cito aqui um Michael Taylor. É dizer que os pensamentos ou ações do indivíduo são autênticos. Essa palavra autêntica é importante. Se eles são uma expressão de seu eu nuclear, que é definido como algo como aquela constelação de disposições relativamente enraizadas e importantes, cujo conhecimento nos ajuda a antecipar e explicar suas ações ao longo de um período relativamente extenso de seu comportamento total. Ou seja, a ideia do que de fato seria o desejo mesmo, os desejos próprios digamos, do agente. No caso do cigarro, seria ir no trem, né? Ir até o trem e não comprar cigarro. E o elemento que está relacionado com a racionalidade aí é a autenticidade, seus próprios desejos. Que os desejos e princípios de uma pessoa são seus próprios, quando são adotados ou afirmados criticamente. Quando suas ações são expressivas de um personagem que ele escolheu se tornar ou afirmar como alguém que ele identifica-se. Quando ele desempenha seus papéis criticamente com distância, desculpa. O ponto é isso, né? Na verdade, essa definição aqui do Michael Taylor diz respeito a uma ideia de autodomínio e autorrealização. Envolve de ter domínio de si mesmo, de ser senhor de si mesmo. Então, se a gente olhar as duas definições, liberdade negativa e positiva, fica claro, olhando mais todos esses slides e voltando ao início dos dois exemplos, a gente percebe fortemente que há uma diferença grande no como esses autores entendem a liberdade, e a partir daí dá para entender como é que esses autores entendem as relações das pessoas e como entendem a liberdade no sentido político, que envolve o convívio com os outros. O ponto é o que? O Isaiah Berlin, a gente vai continuar na próxima aula, ele vai colocar alguns problemas na visão dele, no que se refere ao sentido positivo de liberdade. Embora ele não ache que seja, digamos, excludentes entre si, esses dois modos de ver, ele só acha que existe alguns problemas com o sentido positivo de liberdade, com essa noção que envolve o eu nuclear. Bem, seria isso. Bons estudos e continuamos na próxima semana.